Eu sou Alexandre Prandini e começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, o mercado condominial. O tema de hoje é Assembleia Virtual. Estou com o Carlos Romar. Carlos, Olá, Alexandre. Falei certo seu nome? Isso, certinho. Da Aveconde. É um prazer ter vocês aqui, muito obrigado pela participação. É uma empresa que está apostando uma coisa tão nova quanto a Assembleia Virtual. Queria falar com vocês sobre Assembleia convencional, aquela que a gente tem a participação dos moradores. A gente precisa primeiro ter um espaço para comportar bastante pessoas, bastante moradores, que normalmente não descem só um, às vezes desce o marido e a mulher, ou o marido, a mulher e o filho. Você precisa coordenar uma pluralidade de informação e de opiniões para chegar num consenso comum, que nem sempre é um consenso razoável. Isso é um problema? Como você enxerga a Assembleia em si? Nós estamos falando inicialmente da Assembleia Física, né? Aquela que acontece normalmente lá no salão de festas do condomínio, alguns na garagem, né? Assembleia tradicional. Ela tem alguns problemas. O principal deles é o quê? A baixa adesão. Tem que se marcar um horário, um local, as pessoas têm a sua vida ali acontecendo, normalmente à noite, né? Tem que comparecer, então nós já temos uma baixa adesão. Aí nós trazemos uma parcela desses condôminos todos para um local, aonde ali vão aflorar as suas rusgas, as suas diversidades, os seus problemas. Todos juntos sociais. Ali, todos juntos, discutindo problemas, cada um tendo sua opinião. E às vezes o período que é destinado por uma assembleia, 1h30, 2 horas, não é suficiente para fazer uma primeira discussão de um assunto. Uhum. E você como síndico sabe, né? Às vezes tem briga, tem que se separar, condôminos para lá, para cá. Então a assembleia no ambiente físico, ela tem esses problemas e nós buscamos, né, uma solução. Falar, pô, estamos no século XXI, por que não temos uma forma tecnológica para resolver isso de forma mais civilizada e que promova uma maior presença dos condôminos. Uhum. Com isso surgiu a ideia de criar a aveconde.com, Assembleia Virtual de Condomínio, que é uma plataforma hospedada na internet, onde os condôminos conseguem lá participar das assembleias marcadas pelo síndico. Entendi. Então a Aveconde é uma plataforma que disponibiliza aos condôminos uma participação online. Ela tem aplicativo para celular também ou não? Tem aplicativo também. Agora, o online, às vezes a pessoa se confunde um pouco. Uhum. Online não significa aquela assembleia com horário marcado, todo mundo ao mesmo tempo discutindo. Sim, sim. O síndico, ele marca um período para uma discussão de um assunto, dependendo da importância do assunto, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias. E os condôminos vão acessar a plataforma, emitir suas opiniões, fazer a sua discussão. Quando o síndico julga que aquilo está formatado, ele bota aquele assunto em votação. Ele também destina um período para essa votação, 5 dias, 10 dias, para que as pessoas tenham tempo de acessar, ir lá e manifestar o seu voto. Entendi. Então, esse online, sim, ela é no ambiente virtual, totalmente virtual. Mas não existe a necessidade de ter um horário marcado para que todos acessem ao mesmo tempo pelos seus computadores ou pelo seu smartphone. Tanto computador quanto aplicativo ou tablet, ele consegue participar de qualquer forma, de qualquer local. Me explica um pouco. A Assembleia Virtual, ela na verdade, ela então pega o que se tem que cumprir como rito de uma Assembleia física, transfere isso para um ambiente virtual e dentro desse ambiente virtual você primeiro cria uma discussão, depois você cria uma votação e dentro disso tudo você tem o acompanhamento como um presidente de mesa, como um secretário, tem todas as figuras existem? Primeiro ponto importante, nós partimos desse ponto para a criação da Aveconde. Tudo que acontece numa assembleia física pode acontecer numa assembleia virtual. Ótimo. Tudo. Procuração. Temos a possibilidade. Inadimplência, temos a possibilidade. Então, tudo que você tem no ambiente físico, nós temos no ambiente virtual. Como que é o processo
da Assembleia Virtual? O síndico coloca lá em discussão no seu condomínio e decide partir para a Assembleia Virtual. Faz a contratação da plataforma. Ele realiza o cadastro das unidades existentes no condomínio e dos condôminos, podendo diferenciar entre morador e proprietário. Feito esse cadastro inicial, todos os usuários recebem as suas senhas de acesso. A partir daí, o síndico ele começa a colocar os assuntos em discussão. Então ele cria um assunto lá na plataforma, todos recebem lá e-mails e avisos no seu celular dizendo que o síndico colocou um assunto em discussão. Durante um período, 5 dias, as pessoas acessam e vão lá e manifestam a sua opinião sobre aquele assunto. Pode até brigar ali, mas tudo por escrito. Ah, por que não pode ser gravado? Por que não pode colocar a voz lá? Porque nós temos, depois eu vou abordar, no final, a geração de uma ata. Então, quando a pessoa está se manifestando por escrito lá nos assuntos, isso tudo vai constar da ata no final. Também fica um pouco difícil você ficar escutando o áudio de todo mundo. Isso, exatamente. Né? Então, todo mundo se manifesta lá por escrito, a hora que quiser, de onde quiser. Terminado aquele período que o síndico criou para discussão do assunto, ele vai lá, ele pega os tópicos que devem ser votados naquele assunto e abre, aí sim, uma assembleia. Aí ele coloca aqueles votos para votação lá. Os condôminos recebem aviso, o período de convocação, né? Existe o documento de convocação. Edital. O edital de convocação. Tem um período que é previsto ser resguardado ali pela convenção do condomínio e tal. Inicia a assembleia. Também naquele período que ele determinou. Quando o condômino acessa lá para realizar o voto, é registrado o seu horário de acesso e o IP do computador que acessou. Nesse período, o condômino ele já consegue ali ver quem votou em qual opção e consegue ver a progressão da votação, quantos por cento em cada opção. Você dá um gráfico online. Isso, um gráfico online. Ele quer saber, aquele condômino de qual apartamento? Ele clica lá, ele vê quem já votou naquela opção, quem já votou na outra opção, quem votou lá para presidente da Assembleia também, você pode escolher um presidente diferente do síndico naquele momento e tal. Terminado o período de votação, o síndico encerrou aquilo ali e gera automaticamente a ata. A ata da Assembleia ela é composta de 3 documentos. O corpo da ata, ele traz o resultado dessa votação. Um documento mais simples que traz quem votou em cada tópico, tá certo? E proclama o resultado. Junto com isso, vem o histórico de toda a discussão referente àqueles assuntos que compuseram a ata. Então vem um anexo com todas as discussões. E um terceiro documento, a lista de presença, que foi o registro da entrada do condômino para realizar o seu voto lá na Assembleia. E como você consegue ter a certeza que a pessoa que está registrada, ele está com o login daquele apartamento, é a própria pessoa que é o proprietário do apartamento? Isso como qualquer outro aplicativo, né? Ou a própria Assembleia, né? Você tem, por exemplo, o aplicativo do seu banco, né? Você tem o seu login e sua senha. Se você entregar para alguém, é responsabilidade sua. Quem recebe o login e a senha para acessar a Assembleia Virtual é o condômino. Se ele entregou para alguém, é responsabilidade dele. Eu te pergunto isso porque o que acontece? Na minha opinião, a Assembleia Virtual traz um pouco mais de segurança até nesse quesito. Vou te explicar. Às vezes, uma Assembleia presencial, há uma pessoa na mesa que chega a pessoa com o apartamento e já dá direto uma lista para checagem. Dificilmente fica confrontando documentação, o que deveria ser feito, mas dificilmente acontece. Então, a partir do momento que você tem um certo procedimento para isso, você tem uma certa garantia. Né? Então, isso é uma garantia também que é muito válido a Assembleia Virtual garantir que aquela pessoa que está acessando é aquela pessoa, pelo menos dá indício que é realmente aquela pessoa que está no cadastro. O programa ele tem essa particularidade de que a senha de acesso, uma senha inicial é encaminhada ao condômino cadastrado, só ele tem acesso ao e-mail dele, ele pode depois alterar essa senha. E também a plataforma ela proporciona a possibilidade de outorga de procuração. Então vamos supor, apesar de que com a Assembleia Virtual a necessidade disso diminui muito. Bastante. Vou estar viajando. Ótimo, você pode acessar de lá e participar da Assembleia. Eu vou estar trabalhando. Se você tem acesso a um computador ou acesso à internet, você pode. Mas vamos supor que pessoas queiram que outra participe em nome dele.
ela entrega a procuração para o síndico ele faz a transferência do peso do voto de um condômino para outro condômino. Se o coeficiente da unidade dele, ele passa para o outro. Isso também é um ponto importante. A Assembleia ela também privilegia o peso do voto. O síndico, quando faz o cadastro, ele coloca lá quanto é a fração de voto que aquela unidade tem direito. Às vezes em prédios, só a cobertura tem uma diferença, às vezes. Mas isso em loteamentos de casas... é bem diferente. A pessoa tem 3 lotes, 4 lotes. Isso é bem diferente. Isso daí é muito importante que haja. Então, existe lá como registrar o peso do voto do condômino para que ele possa ter esse peso na hora do voto. Eu estou percebendo que, primeiro, a facilidade maior é uma facilidade de discussão organizada de um tema, tá certo? Acho que a segunda situação é quando você vai para a votação, você não tem a interferência, apesar de você poder ver aquela pessoa, o que eu acho que é até transparente, você vê quem votou em qual situação, é uma coisa transparente, mas você não tem a discussão depois do momento que vai para o voto, tá certo? Então, primeiro, nós temos uma discussão e o voto, que normalmente... O voto é só o voto. Isso aí você sabe que é importante, porque em assembleia presencial a votação ela é muito confusa. Às vezes quando a pessoa está votando, se discute, isso às vezes muda um pouco a cabeça da pessoa que já está com um conceito formado. O que deveria ser assim, agora vamos discutir. Terminou, vamos votar agora, só votar. Isso no ambiente físico é meio complicado. Na assembleia virtual é exatamente isso. Terminou a discussão, agora vamos só votar. É uma facilidade enorme. Uma outra facilidade que eu vejo é que a pessoa pode votar em qualquer local do mundo. Tendo acesso à internet. Tendo acesso à internet, ela vai lá e faz a votação. Pelo smartphone, pelo tablet. E hoje em dia, eu tive inclusive, essa semana eu tive alguns moradores que me pediram assembleia virtual em prédios. Eu tive moradores que fizeram votação eletrônica e gostaram exatamente com essa situação. Falaram, poxa, eu estou em Fortaleza. Se eu tivesse uma assembleia, eu jamais conseguiria participar. Existem aquelas pessoas que por mais tarde ou por mais... se você coloca a assembleia às 9 horas, parte das pessoas não vão. Se você coloca às 7, parte das pessoas não conseguem chegar. Se você coloca de sábado... Você elimina todos esses problemas. Exato, você não tem mais esse problema de encaixe, né? E é uma ferramenta importantíssima para o síndico. Porque depois que o síndico começa a trabalhar com a assembleia virtual, ele passa a perceber que aquilo, além de uma ferramenta para a realização de assembleias, passa a ser uma ferramenta de comunicação que dá respaldo às suas atividades. Mas é lógico. Porque depois que ele começa, ele fala, poxa, eu naquele prédio enorme, tudo, eu só consigo fazer 2 assembleias por ano, 1 assembleia por ano. Ele começa a mexer com a assembleia virtual e fala, caramba, eu consigo botar um assunto aqui, utilização da piscina por convidados. As pessoas discutem, votam, eu coloco em prática. Então eu consigo ter respaldo para qualquer ação que eu vou fazer. Vou trocar ali a máquina do portão. Bota lá os orçamentos, a gente permite que faça o upload de fotos, de orçamentos, para todos observarem. E faz aquilo com assembleias que a gente chama mais informais, mas que dá mais respaldo. Nós tivemos um condomínio no ano passado que ele fez pela assembleia virtual. Estava uma discussão no prédio, se ia haver ou não uma festa junina no prédio. Informal. Não precisou registrar ato em cartório, não precisou fazer nada. O síndico colocou, o condomínio votou, decidiu por fazer a festa junina. Aquilo foi importante para o síndico, que durante a festa, se alguém chegasse lá e falasse, por que você está fazendo essa festa? Porque a maioria quis, está aqui. É um tema que eu de verdade comprei essa ideia, acho que é assim, a realidade é essa, tem que partir para esse lado. Mas eu queria dar mais subsídio para os síndicos, para eles entenderem também a questão financeira. Vamos lá. Imagina que a gente vai fazer uma assembleia presencial. Eu tenho que ter a administradora, o que é muito aconselhável o síndico ter a administradora para poder ter uma certa organização e não tomar para si essa responsabilidade de fazer a assembleia sozinho. Aí dentro dessa assembleia ele tem que ter alocação de cadeira, para que normalmente você tenha onde as pessoas sentarem, o que normalmente não pode ser no salão de festa, que depende do tamanho do condomínio, você vai ter que abrir um espaço de garagem, por exemplo, remanejar vagas, então já tem o custo da cadeira, tem o custo de remanejar a vaga. Às vezes um projetor. O projetor, então a gente está falando da administradora que ela cobra para estar lá, o projetor, a cadeira, às vezes um equipamento de som, o que normalmente a gente entende que gira em torno de R$ 2.500 uma assembleia.
Uma assembleia virtual, para a gente ter uma ideia, qual que é o custo dela? O que acontece? O custo para você disponibilizar uma plataforma é diferente desse custo momentâneo de uma assembleia física. Uma approach, de uma vez Então, só. na verdade, o condomínio vai fazer uma contratação para uso da plataforma. Isso vai variar de acordo com a quantidade de unidades no condomínio. Mas o que eu posso te dizer é que isso passa a ter um reflexo mensal no condomínio de centavos, no máximo R$1, do condomínio de um condomínio. Né? Aí ele fala, pô, então é o quê? R$12 por ano? É R$12 por ano por condômino, mais ou menos, que a gente pode chegar. Mas aí, é R$12 por ano não para fazer uma assembleia. Você faz quantas quiser. Porque eu estou fazendo essa pergunta porque, imagina, a assembleia, a gente já tem meio que tudo pronto. Para fazer uma assembleia virtual, eu preciso pré-cadastrar todo mundo, preciso testar aquela plataforma, preciso fazer, enfim, é um processo que você faz uma entrada. Procedimento inicial que você faz uma entrada. Você faz uma entrada e depois você faz isso quantas vezes você quiser o ano. Quantas vezes você quiser. Quantas vezes. E você pode fazer assembleias, nós temos condomínios que têm assembleias simultâneas, porque o síndico viu que é melhor ele ter uma assembleia por assunto. Então, em vez dele ter uma assembleia com muitos assuntos, ele tem uma assembleia por assunto. E ele vai ter uma ata para cada assunto. Aí você pode desenvolver o síndico ele vai fazer da de forma 3 em 3 meses. É muito legal. Eu fiz essa pergunta de tem texto condomínio que poder... passa o ano em assembleia. Pois é. Porque ele termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra. Tem sempre um assunto sendo discutido. E aí, naquele período, vamos supor que ele deu um prazo longo para discutir um assunto de uma obra, alguma coisa, e naquele período surge alguma coisa premente, um problema que aconteceu que ele precisa rápido resolver. Ele bota ali 3 dias para discussão durante o período que a outra está acontecendo. Você vê, e você tira das costas do síndico a ação, a discussão para depois comprovação. Você pode trazer para antes, preciso fazer, vamos fazer, aprovou, ele vai lá e executa o que tiver que executar. É uma plataforma muito flexível. O síndico ele faz os orçamentos, ele coloca lá, faz o upload dos documentos para o condômino ver. Isso traz muita transparência, que às vezes você vai numa assembleia física, os orçamentos estão aqui em cima da mesa. Ninguém vai lá e olha. E você tem uma promoção da participação, quer dizer, você faz a integração das pessoas também, né? Então, uma coisa, inclusive uma advertência para você, síndico, saiba disso. As pessoas que te apoiam dificilmente vão na assembleia. Normalmente as pessoas que estão na assembleia são pessoas que ou têm dúvida, ou então são contra o próprio projeto, né? E aí é que você faz você tem que ter um poder de convencimento, o que nem sempre é ideal, né? Porque às vezes você pode perder um projeto que sabe que é importante para o condomínio por conta de uma... E essa promoção da participação que você falou, nos condomínios que nós já atuamos, nós estamos com índices em torno de 80% de participação. O normal que nós temos aí hoje é de 17% em assembleia física. Que salto, né? 17% até 20%. Nos condomínios que já contrataram a VECOND, nós temos hoje uma média de 80%. Tem condomínios menores, todo mundo participa. Acaba que todo mundo participa. Conforme vai aumentando o tamanho do condomínio, tem sempre alguém que se perde ali e acaba não participando. Uma coisa que eu queria saber... O que pode e o que não pode na Assembleia Virtual? Existe uma limitação para o que se pode aprovar em Assembleia Virtual? Não existe. Aquilo que eu falei no começo. A Assembleia Virtual, ela traz para o computador tudo aquilo que pode ser realizado na Assembleia Física. O que acontece é que basta que o condomínio coloque em seu estatuto ou na sua convenção que as suas assembleias poderão ser realizadas em ambiente virtual. No início da VECOND, nós tivemos um problema de registro de atas em cartório, Aí eu te fazer essa pergunta. Porque era uma novidade que estava chegando. Mas depois, com o passar do tempo, nós fomos lá, explicamos como funcionava, os registros dos IPs dos computadores na hora da votação, tudo. E hoje, as atas que necessitam do registro em cartório estão sendo registradas normalmente. É lógico, é uma novidade, né? O cartorário chega lá, recebe aquilo, fala, poxa, cadê as assinaturas, cadê isso, cadê aquilo? Mas depois eles acabam estudando a legislação e veem que não há problema de se realizar isso daí. Você sabe que eu fiz uma assembleia, comecei a fazer uma assembleia virtual e um condomínio com uma grande administradora, uma das maiores administradoras de São Paulo, se não for a maior.
quando a gente lançou, a gerente de condomínio lançou o edital, a gerente de condomínio ligou. Eu falei, Alexandre, o que é isso? Passou, de verdade, passou um mês, a própria empresa começou a mandar circular sobre a Assembleia Virtual e tudo mais. Tem uma coisa que chegou, agora já não tem mais. É como portaria virtual. Você já não discute mais se você vai fazer ou não, é quando você vai fazer. É só escolher, né, e ver o que vai fazer. Isso é importante, né, para que a gente tenha em mente que você falou da participação da administradora. Você citou um pouquinho atrás aí sobre presidente de assembleia. Uhum. Então nós temos essas figuras que são contempladas na plataforma, que é o síndico, o presidente de uma assembleia podendo ser diferente do síndico, sendo votado para ver se o pessoal aprova ou não. Isso é bom. Como presidente de assembleia. Nós temos a figura do operador, que o síndico ele pode ele mesmo operar, que é o secretário. Na verdade é o secretário da mesa. Seria aquele assistente que pega as assinaturas, exatamente. né? Ou pode designar uma administradora para que uma funcionária faça a operação da plataforma. Fazer o cadastro dos condôminos, colocar os assuntos, e o síndico ele acompanha o que está acontecendo. Então nós temos todas essas figuras que participam ali da Assembleia Física privilegiados na plataforma. Tudo que pode ser feito no físico vai poder ser feito na plataforma virtual. Cara, que baita ferramenta. É uma ferramenta excelente. Te dá parabéns aí pela novidade, por você ser esse desbravador aí, a ver quando essa empresa que está desbravando esse mercado, que eu conheço vocês que só fazem exclusivamente isso, conheço algumas outras que fazem isso como um apêndice a alguns outros negócios. E é muito bom quando eu vejo uma empresa dedicada a só atender uma coisa, porque uma das coisas que a gente mais luta no mercado é você faz só isso. Então, se você é síndico, se você presta serviço para condomínio, você vai ficar só dentro desse seu pacote. Não adianta você atacar várias frentes, que acaba sendo uma coisa que a gente perde qualidade no nosso mercado. Te agradeço muito a participação, obrigado mesmo. Estamos aí à disposição. Para você, síndico, fica aí a dica. A Assembleia Virtual é uma coisa que traz muita participação para as assembleias, traz muito apoio para você, porque lembra que eu disse, nem sempre quem está na Assembleia é quem vai te dar apoio. Existem aqueles que realmente vão te dar apoio, mas as pessoas que estão em mais dúvida participam da Assembleia. E a Assembleia Virtual, ela cria uma pluralidade maior de participação, e eu acho que isso você tem que sempre estar preocupado dentro do seu condomínio, dentro da sua gestão. Se você gostou desse programa, dá o like. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E se você tiver alguma sugestão para próximos programas, por favor, vai aparecer o e-mail aqui, você se cadastra, manda o seu e-mail, manda a sua sugestão, que a gente vai começar a chamar as pessoas que mandam sugestões para a participação do programa. Muito obrigado e até o próximo Síndico em Ação.